Nesse momento, o Ministério de Programação ele vai distribuir para você a apostila da nossa mensagem de hoje. A mensagem de hoje tem a apostila porque comecei a fazer a mensagem, tirei um ensinamento, fiz 3 pontos, depois fiz 6, depois fiz 9. E daria para fazer muitas mensagens desse texto que nós vamos estudar. São apenas 5 versículos, mas nós temos diversas mensagens nesses 5 versículos. E eu gostaria de ver com você hoje o que a Bíblia fala a respeito do evangelismo e também como nós devemos nos portar com os de fora, como devemos nos portar para estarmos preparados a pregar. Se falta ainda você receber uma apostila, levante a sua mão. Lá atrás tem na mesa também ali, Henrique, por favor. Muito bem. Nessa chuvinha, você chegou até aqui, na hora que você veio para o GA, estava chovendo ou não? Tava, né? Você teve pressão de fé hoje, não foi? Abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, no capítulo 4. Leremos do versículo 2 até o versículo 6. Colossenses 4, do versículo 2 ao versículo 6. E diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Qual que é o título da mensagem de hoje? Esse que fica no meio é sempre o título da mensagem. Sábios no procedimento para com os de fora. Hoje nós queremos refletir sobre como nós podemos ser sábios com os de fora, aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que nós conhecemos no nosso trabalho, escola, faculdade, etc. Eu espero que quando nós terminarmos essa mensagem, todos nós saiamos daqui com alegria, porque eu vejo que Paulo ele te dá uma perspectiva muito positiva a respeito do evangelismo, um ângulo muito alegre e feliz. Na Bíblia, o evangelismo ele vai trazer diversos ângulos. Ele vai trazer o ângulo da obrigação, ele vai trazer o ângulo do mandamento, ele vai trazer o ângulo de que se você conhece alguém na sua casa, onde você for, que está em pecado e você não advertir, o ângulo que você será responsável pelo sangue daquela pessoa. Ela vai trazer também o ângulo do trabalho. Jesus vai dizer que o trabalho é grande, tem muito trabalho a ser feito, mas os trabalhadores são poucos. E Paulo ele traz um outro ângulo, um ângulo feliz, um ângulo alegre a respeito do evangelismo. Você vai entender até o final o que eu quero dizer. Qual é esse capítulo de Colossenses 4, do versículo 2 ao 6? Ele vai estar dividido, esses versículos que nós lemos, em 2 partes. A primeira parte vai mostrar com o nosso envolvimento direto, indireto. Escreva aí o nosso envolvimento indireto. Tem aí uma parte para você escrever? Tem, né? Então a primeira parte, Paulo ele fala a respeito do nosso envolvimento indireto no evangelismo. E como é que é esse envolvimento indireto? É através da oração pelos embaixadores especialmente chamados por Deus. Há algumas pessoas que especialmente são chamadas por Deus para que a sua vida seja uma vida completamente vivida para o Evangelho, para a propagação do Evangelho, e abriu mão de muitas coisas para isso. O versículo 5 e 6
eles vão ser a segunda parte, claro, e eles falam sobre o nosso envolvimento direto com o evangelismo. E o nosso envolvimento direto, ele vai dizer que é numa conduta sábia e também você ter um falar experiente, um falar sábio. Então nós vamos falar inicialmente da primeira parte. E a primeira parte é o meu envolvimento direto ou indireto? Indireto. Ótimo, é o meu envolvimento indireto. Então vamos entender qual que é o nosso envolvimento indireto no evangelismo. E esse envolvimento indireto, ele é através da oração. O nosso envolvimento indireto é através de quê? Oração. Eu tenho uma teoria. Eu acho que a nossa oração é fraca porque nós não entendemos a nossa oração como walkie-talkie. Você sabe o que é um walkie-talkie? Quando era criança, era doido para ter um walkie-talkie, né? A gente brincava de polícia e ladrão, né? Polícia e ladrão, aí cara, seria tão legal ter um walkie-talkie aqui, e falando assim, olha lá, o bandido está correndo em tal lugar e tal. Bom, eu não tinha, eu fazia numa pedra, ninguém me ouvia, mas pelo menos na minha mente. Eu estava ali com o walkie-talkie no meu bolso. A oração, ela foi projetada para ser um walkie-talkie nos campos de batalha, onde você que é um soldado e os soldados que estão lá na linha de frente, a tropa de assalto, muitas vezes vão precisar de recursos. E o walkie-talkie é como a gente fala com o nosso comando geral. Então, por exemplo, você está acabando a bala. O que você vai fazer? Você vai falar assim, ó, comandante, eu preciso de mais munição. Está acabando os recursos de comida. Você fala, comandante, a gente está precisando de mais comida. O pessoal está morrendo de medo. Bom, não tem um walkie-talkie que possa, no exército normal, dar um ânimo para as pessoas, mas com Deus existe. E essa é o que Paulo fala do nosso envolvimento indireto. Ele quer que nós estejamos sempre pedindo recursos como um walkie-talkie de Deus para aquelas pessoas que estão na frente, os pastores, líderes, pessoas que são missionários em outros países. Por isso que é tão importante você se envolver. Diga para a pessoa do lado um nome de uma missão mundial cristã. Diga aí para a pessoa do seu lado o nome de uma missão mundial cristã. Bom, se você não sabe, shame on you, vergonha. Você precisa conhecer quais são as missões. Existem diversas, existem missões mais, existem portas abertas, existem missões aqui no próprio Brasil, existem missão do céu, existem diversas missões. Também existem as novas igrejas batistas em outros locais, né? Temos igrejas no Peru, temos igrejas na África, em outros locais que está tentando romper a barreira e pregar. Bom, olha só Colossenses 4, de 2 a 4, complete aí. Dediquem-se o que a gente deve se dedicar? Oração, complete aí. Estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Qual que é o quarto? Orem, para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Em Colossenses, você já ouviu falar o que é uma tropa de assalto? Quem gosta de exército já ouviu falar de tropas de assalto? Alguém já ouviu? Bom, umas 5 pessoas. Uma tropa de assalto é uma tropa geralmente muito especializada e é aquela que faz um ataque surpresa, aquela que faz um ataque veemente. Você vai conhecer uma tropa de assalto que se chama SEALs, os SEALs, né, dos Estados Unidos, e eles são da Marinha, mas eles sabem a respeito do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles são o top.
E aqui em Colossenses, ao escrever essa carta, existe uma tropa de assalto que estava lá lutando. Nós temos Paulo aqui e Timóteo. Lá em Colossenses 1, versículo 1, Paulo vai falar assim, mostra aí para nós, por favor, Mary. Olha só o que ele diz, Colossenses 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, para a vontade de Deus, e quem mais? Já estava lá Paulo e Timóteo, eles estavam na missão. Quem mais que estava lá? Epáfras, Colossenses 4,12, mostra para nós, por favor. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele estava lá também. Aí, então nós temos, mostra aí Colossenses 4,10, olha quem estava lá também. Estava lá Aristarco, que ele foi preso, e também estava Marcos, primo de quem? De Barnabé. Então tinha cinco cristãos lá que eram as tropas de assalto, eles estavam lá com sangue nos olhos, prontos para evangelizar. E o que eles queriam? Eles queriam que aquela igreja estivesse sempre orando por eles. Sempre orando por eles. Era como se ele falasse para a igreja, igreja, por favor, nos muna de armas, de orações, para que Deus nos abra as portas e para que eu possa pregar. Aristarco aqui, ele está preso. Provavelmente, o inimigo, ele teve uma vitória tática. Satanás, ele teve uma vitória. Ele prendeu uma das tropas. Mas Paulo, ele consegue contrabandear uma carta aos Colossenses. E na carta ele pede que eles usem um walkie-talkie para pedir a Deus, para ligar para o quartel-general, pedir para o quartel-general disparar um míssil, abrir uma porta, para que Paulo e o seu esquadrão consigam avançar e pregar o Evangelho. Nós vivemos em um mundo onde nós já falamos, na primeira mensagem dessa série, que é uma guerra. Falamos ou não falamos? E nós falamos que é uma guerra e nós devemos viver com essa mentalidade de guerra. E eu acho que a gente falha na nossa oração porque a gente imagina que a oração é como um celular. O celular, à medida que você utiliza, a bateria vai acabando, né? Vai descarregando até morrer. Mas a oração é completamente diferente. Quanto mais você utiliza, mais carga você tem, mais vontade de orar você tem, mais vontade de falar com Deus você tem, e mais milagres você vê acontecendo na sua vida. O que lhe falta entender é que ele é um walkie-talkie para o quartel-general. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não oramos. E quando oramos, oramos ou sem fé, ou oramos para gastar para os nossos próprios prazeres. Você quer fazer uma oração que Deus sempre vai responder? É a oração de Deus, me dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Deus, ele sempre vai responder. A minha esposa, ela estava vendo um podcast com Israel Subirá. E ele fala que ele foi foi estudar por um tempo lá nos Estados Unidos. E aí tem uma universidade lá, que é de uma igreja, que se chama House of Prayer, né, que é casa de oração. Quando você vai para essa casa de oração, você é obrigado lá, você está estudando nessa escola, nessa universidade, uma das suas obrigações é você passar 8 horas orando por dia. Se você pesquisar House of Prayer, eles têm uma live que nunca acaba, é um auditório de oração, que as pessoas vão indo para lá e ficam revezando a oração, e essa live está online, nunca caiu. Eu acho que nem na época da pandemia eles pararam de fazer essa casa de oração. E aí o Israel Subirá, ele conseguiu ali junto o seu pai ir para essa universidade, etc., para essa igreja que também funciona como... Eu não sei muito bem, minha esposa que assistiu, eu estou só replicando o que ela me fala. E aí ele decidiu orar por um amigo, e começou a orar por esse amigo para que ele tivesse um encontro com Jesus. É interessante que ele fala nesse podcast, até com Douglas
Gonçalves, só abrindo parênteses, né? Deve ser muito legal os pais desses rapazes olharem eles como eles são homens de Deus. Você sabe que Israel Subirá é filho do Luciano Subirá, que é um grande homem de Deus, e o Douglas Gonçalves é o filho do Josué Gonçalves também, que é um pastor muito conhecido. Então, cara, que legal eles verem os filhos deles cristãos. Se um dia eu tiver um filho, o meu maior sonho vai ser o meu filho mais crente do que eu. Por exemplo, né, o nosso GA multiplicou. O Paulinho e a Natália agora são líderes de GA. E aí eu vejo as fotos, eu vejo o que eles fazem, eu pergunto o que eles estão fazendo, eu falo assim, caramba, esse GA está melhor do que o meu. Você acha que eu fico com ciúmes? Você acha que eu fico assim, ai meu Deus, mano, eu tenho que correr atrás do Paulinho e da Natália agora? Cara, eu fico feliz. Eu fico falando, olha meus filhos, coisa mais linda do mundo. Meu bebezão aqui. Pegar no colo. Não, eu fico feliz. Eu fico feliz porque eles estão se tornando ótimos líderes e a minha oração e a minha preocupação é que eles continuem assim. Então, fechando parêntese, o Israel Subirá, ele começou a orar por um amigo, para que ele tivesse um encontro com Jesus. E ele orou, até que ele teve Deus falou com ele, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, falou sobre Jesus, etc, e o cara respondeu, eu quero. Aí ele falou assim, não, acho que tu não entendeu, amigo, vou te ligar. Aí ele começou a explicar, não, mano, é aceitar Jesus, é você abrir mão do pecado, é você botar ele como Senhor e Salvador, você é livre do inferno, você vai para o céu, mas sua vida agora tem que glorificar a Deus. Não, eu quero. Ele disse que foi o evangelismo mais fácil da vida dele, mas quando fala fácil, é porque os recursos já tinham sido garantidos em oração. O seu pai é descrente? Quanto tempo você tem orado por seu pai? Quanto tempo você tem orado por sua mãe? Quanto tempo você tem orado por um amigo? Muitas vezes você não tem força, e eu não tenho força de falar, eu falo por mim também, é porque nós não dedicamos tempo suficiente falando com Deus, pedindo recursos. E aí quando a gente vai para a casa do nosso pai, porque eu também não moro com meu pai, né? Como muitos de vocês não moram com seus pais, a gente vai lá e começa a falar de qualquer coisa. Do Bolsonaro, do Lula, do Flamengo, da Copa do Mundo, do Luva de Pedreiro, e não fala de Jesus. Então, a nossa relação indireta com o evangelismo, ela é tão importante quanto a direta. É a oração. Oração. John Piper, ele diz que a maior função do Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn, entre outras redes sociais, vai ser para mostrar no fim dos tempos que nós não orávamos, não era porque nós não tínhamos tempo, é porque priorizávamos outras coisas. Então, o ponto que mais nos interessa aqui é esse, anote aí. Os soldados na retaguarda, com walkie-talkie de oração, são muito... Os soldados na retaguarda, com os walkie-talkies de oração, são cruciais. Os soldados na retaguarda, com os walkie-talkies de oração, são cruciais para o sucesso da linha de frente. Tá bom? Os soldados na retaguarda com walkie-talkie de oração são cruciais. Os soldados na retaguarda com walkie-talkie de oração são cruciais para o sucesso da linha de frente do evangelismo. Para o sucesso da linha de frente do evangelismo. Você pode ler o que você escreveu? Ainda está escrevendo, né? Pastor? Calma, pastor.
Você pode ler o que escreveu? 1, 2, 3 e já. Muito bem. Mas talvez você faça uma pergunta: como orar, pastor? E nós temos 3 características da oração, os primeiros 3 pontos da mensagem. Eu gosto de fazer mensagem com 3 pontos, acho que é fácil de lembrar. Mas como orar? 3 características. A primeira característica é persistentemente. A primeira característica é persistentemente. No versículo 2, ele vai dizer: dediquem-se à oração. Esse dedicar também pode ser, em outras versões, perseverai na oração. Puxa vida, gente, orar não é fácil, eu vou confessar para você. É muito mais fácil você assistir 1 hora de YouTube. É muito mais fácil você assistir 3 episódios de Mandalorian. Eu estou pronunciando correto ali? Friends. É muito mais fácil você assistir uma temporada inteira de Backyardigans. Agora o senhor falou da minha praia, pastor. Agora estamos no jogo. Seus amiguinhos, os Backyardigans. Mas olha só o que esse versículo diz: dediquem-se à oração. Você conhece alguém no seu convívio que é dedicado? Espera aí que alguém está... Bom dia. Não é o seu celular, não? Não é hora de tomar um remédio, uma água? Depois vocês cortam isso aqui na... Já. Obrigado. Valeu, Rose. É brincadeira também. Porque a Rose acorda esse horário para pegar a rota. Coitadinha. Bom. Até esqueci o que eu estava falando. Você conhece, não oração, não vou falar sobre oração ainda. Eu nem vou dar o exemplo de oração. Você conhece alguém ali no seu ciclo social que é dedicado aos exercícios físicos? Alguém lá no seu trabalho, alguém que você conhece, que é dedicado ao exercício físico? Quem conhece? Quem conhece? Bom, diga para essa pessoa do seu lado, o que essa pessoa que é dedicada ao exercício físico ela faz? É aquela pessoa que malha, corre... Bom, quando alguém é dedicado ao exercício físico, nem todo dia, se uma pessoa que corre, nem todo dia ela quer correr. Mas ela entendeu que correr é crucial para a vida dela. Então, mesmo quando ela não quer, ela põe o sapato e vai correr. Pessoas que são dedicadas aos estudos, e se você conheceu alguém... eu estava lendo um livro do A.W. Tozer e era o livro... Fé Transformadora, é o nome do livro. E aí ele deu um exemplo. Ele conheceu 2 meninos que eram filhos de uma família bem pobre. Uma família bem pobre mesmo. E os pais desses filhos, que eram cristãos, incentivaram eles a estudar. Muitas vezes eles comiam apenas o arroz. Você já pensou? Não sei se já aconteceu com você, mas você tem só o arroz para almoçar? Não tem nenhuma farinha ou alguma coisa assim? Então ele comia só um ingrediente. Mas esses meninos estudaram e foram tão dedicados ao estudo que um se tornou senador e outro se tornou diretor de um grande hospital. E aí o A.W. Tozer fala assim: se a nossa juventude estudasse a metade de tempo a Bíblia do que esses meninos estudaram para passar
para ter uma melhor condição de vida, esses seriam os próximos grandes pregadores da nossa geração. Quando você se dedica a algo, exige esforço. Você concorda comigo, sim ou não? Exige persistência. Levanta aqui o dedinho. Quantos começaram a dieta e não terminaram? Levanta só o pezinho assim, só o pezinho. Não, vou entrar numa dieta sem dedicação, não conclui. Quantos aqui fizeram o desafio de eu vou passar em medicina, eu vou me dedicar para passar em medicina, ou em outra faculdade, ou qualquer outra coisa, ou no concurso, que nem o irmão do nosso GA, que foi fazer o concurso, né? Parece que vai ser amanhã da polícia, é? Ele não estudou nada, mas ele tem fé. Aí fica fácil quando você é cristão, né? Você pode colocar D de Deus, C de Cristo, E de Espírito Santo, B de Bíblia, A de amor. Complica, né? Não tem nem como chutar. Também, quantos de nós, agora vamos falar da oração, tentamos desenvolver uma vida de oração? Quantos de nós, e eu falo por mim, tentou criar uma disciplina de orar 1 hora por dia, 30 minutos, ou 20 minutos que seja, e nós não conseguimos? Sabe por quê? É porque nos faltou persistência. Então, quando Paulo fala a respeito da oração, ele já tem ideia que a oração é muito importante. E com oração, gente, a nossa fé é reafirmada, milagres acontecem, só que você precisa ter persistência. Você precisa persistir. E se você ouve uma mensagem dessa, se você não tem conseguido orar 30 minutos por dia, e eu vou dizer, essa semana eu não consegui, nós estamos falhando. Sabe por quê? Porque 30 minutos, ele não representa ali nem 2% do teu dia. Nós temos falhado. Não representa nem 2% da minha vida toda, do meu dia, se eu orasse 30 minutos. E como é a nossa oração? Rapaz, eu estou top na oração do evangelismo. 2 minutinhos, passa que nem uma beleza. Mas, poxa, a sua oração é tão rasa. É uma oração sem dedicação. Então, qual que é a primeira característica de como orar? Persistentemente. A segunda característica é cuidadosamente. Ainda no versículo 2, ele diz assim: estejam alertas. Em outras passagens da Bíblia, ele sempre vai falar: olha, estejam alertas, o inimigo de vocês anda ao derredor. Estejam alertas. E ele vai dizer diversas vezes que é Satanás que vai tentar nos tirar da oração. Muitas vezes boas coisas acabam tomando tempo das coisas essenciais. Pode ser que na sua vida o problema não são coisas ruins, o problema são muitas coisas. Talvez a sua ansiedade, talvez você na sua ansiedade vê uma coisa, vê outra, vê uma rede social, vê outra coisa, tal. E você acaba por negligenciar aquilo que talvez seria o mais importante. E quando eu falo você, eu falo de mim também, que é a oração. Eu sou alguém que é para estudar, eu estudo, para fazer, eu faço. Mas a oração, para mim, eu preciso de dedicação. Eu sou falho na oração. Eu preciso orar persistentemente. E eu preciso orar cuidadosamente. O que é cuidadosamente? É estar alerta, porque o nosso inimigo, das tropas inimigas, vai querer que a gente não peça recursos. E sabe o que vai acontecer com você sem os recursos de Deus? Você não tem a coragem de evangelizar.
eu não vou perguntar. Mas se eu falasse para você, diga quem você evangelizou para o seu amigo do lado essa semana e como você fez. Não fale, não precisa falar, porque eu não quero que você passe vergonha. E quando eu falo você, é você que não evangelizou. Eu não quero que você passe vergonha aqui no culto. E por que você não evangelizou? É porque, cara, às vezes a gente se ajoelha lá para orar, nós oramos lá os 2 minutos, só que a nossa cabeça está tão longe, a nossa cabeça está na série, a nossa cabeça está nas inutilidades dessa vida, na notícia. E tantas coisas, então a gente tem que orar cuidadosamente. Essa semana, eu pequei com os meus pensamentos. Como, pastor? Voltando os meus olhos à inutilidade. Que inutilidade? Notícias. Então fui ver lá uma notícia. A notícia tal, não vou nem contar as notícias. A notícia tal, a notícia tal, a notícia tal. Que são várias notícias com cunho sexual. Por exemplo, aquela história do mendigo. Né, o mendigo e a personal trainer e tal, lá que teve. Aí eu fui lá saber, não, será que isso é possível? Será que não é possível? Eu fui pesquisar. Cara, será que isso aconteceu? Olha isso aqui, olha o que o mendigo falou. Mas sabe o que acabou me acontecendo? Isso acabou me contaminando. E toda vez que você tem um acesso a uma estratégia de Satanás e a uma notícia assim, que você, por mim, por ter os meus olhos voltados a coisas inúteis, a não estar lendo, a não estar estudando, a não estar orando, a não estar evangelizando, a não estar conversando com o irmão, aconselhando, isso contamina a minha mente. E isso nos destrói. O primeiro passo para você resolver, eu peguei meu celular e falei assim, olha aqui, meu amor, foi essas coisas que eu vi, olha aqui todo o meu histórico, não apago, olha aqui, você pode ver, depois eu gostaria que você apagasse, meu amor, por quê? Porque senão começam a te indicar ali nas notícias, quando você puxa aqui no lado no Android, começa a te indicar notícias daquilo que você viu. Tomei decisões de não voltar os meus olhos a coisas inúteis, a não ficar mais ouvindo Nando Moura, Gabriel Monteiro, uns negócios que eram de notícia. Eu falei, cara, que porcaria que eu estou fazendo com a minha vida. E qual que foi o problema? Eu não fui cuidadoso naquilo que eu ouvia. Essas coisas não me agregam em nada à minha vida. Eu não quero ser um burro, eu não quero ser um idiota, eu quero ser uma pessoa sábia, como a Bíblia diz. Qual que é a sua diferença para Aristóteles? Sabe qual é? Sabe qual que é a sua diferença para Platão? Sua diferença para Jonathan Edwards? A sua diferença para Martinho Lutero? Para Martin Luther King Jr.? Que eu dei diversos exemplos de homens que fizeram grandes coisas no mundo, sem citar as mulheres. A diferença é que talvez os teus olhos e os meus olhos estejam muito voltados à inutilidade. E, gente, se eu peco a olhar essas notícias em meus pensamentos, não pense que é diferente com você, a não ser que você seja muito mais santo do que eu. Então nós devemos ter cuidado, porque Satanás vai querer tirar a nossa atenção com o preço do dólar, com a guerra, com não sei o quê. E ao invés da gente estar orando pela guerra na Ucrânia, eu também não quero que você passe vergonha, mas quantos de vocês oraram? A não ser aqui no Novas Jovens, quando puxaram todo mundo para orar. E eu gosto de dar esse exemplo de guerra, por isso que a gente gosta de fazer negócio rajado. Parece que o pessoal de igreja é doido, né? Quer tudo fazer uma camisa de guerra, de rajado, e botar uma calça rajada, e bater com macarrão, e dizer, desiste, desiste. É para tentar dar a você, eu acho que essa é a melhor analogia da nossa vida espiritual. E a terceira característica é agradecidamente. Agradecidamente. Agradecidamente é a terceira resposta de que como devemos orar, é agradecidamente. Nós devemos orar com gratidão.
Em Colossenses 4:2 diz: dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Caso essa analogia de guerra, eu conheço alguns de vocês, e alguns de nós, são muito ansiosos. Ai meu Deus, eu estou numa guerra, meu Deus do céu, cara, vou me lascar, eu estou para morrer. Se você ter essa mentalidade de guerra te faz roer as unhas, transpirar, ter batimentos cardíacos acelerados, talvez você esteja cometendo um erro. Às vezes, sim, nossas mãos vão ficar úmidas quando a gente for falar em público. Às vezes nós vamos ficar com medo de pregar. Mas o que nós devemos sentir é sempre uma sensação de que Deus está no comando. Cara, se eu olho para trás na minha vida e eu for fazer uma retrospectiva, tantas coisas em diversos ministérios, em diversas oportunidades de evangelismo que eu achava que ia dar errado, que não ia dar certo. Mas quando você olha para trás e vê que Deus estava agindo, você consegue agradecer e saber que Deus esteve sempre presente. Nós estávamos olhando, seria até legal a gente passar, talvez amanhã ou outro dia, a foto da primeira aula de CENIB. Aqui na igreja. Aqui a gente colocou um carpete nessas janelas. A gente só tinha banco na época, a gente colocou os bancos assim. Devia ter umas 17 pessoas. A gente mostrando aqui a aula. E quando a gente olha para trás e vai ver no CENIB no domingo, amanhã, a gente fala assim: nossa, quantas coisas o Senhor Deus já não fez. O Kids, eram 7 crianças numa sala, 5 na outra, e Deus foi tão bom conosco. Os teens ficavam bem ali atrás, todo mundo apertadinho. Daniel e a Vanessa começaram com teens, tinham 4 teens na época. Mas o Senhor é bom. Então, a nossa oração sempre deve estar banhada de agradecimentos. Por exemplo, bom tiro, Senhor, obrigado. A porta escancarou-se, meu Deus, obrigado. Nós conseguimos, Senhor, obrigado. O fulano de tal foi curado, meu Deus, obrigado. Conseguimos libertar nessa noite 20 cativos. E eles estão felizes, Senhor. Vão tudo fazer um com Deus agora, obrigado. Anote aí, quando Paulo diz que nossa oração deve ser feita com ação de graças, ele quer dizer que devemos manter nossos olhos na vitória de Deus. Manter nossos olhos na vitória de Deus. Manter nossos olhos na vitória de Deus. Nós não lutamos como perdedores. Ou mesmo como fracos. Sabemos que Deus vencerá. Nós não lutamos, preenche aí, como perdedores ou mesmo como fracos. Sabemos que Deus vencerá. E se nós tivermos os nossos olhos voltados para Deus, veremos Ele abrir as portas, veremos Ele fazer grandes milagres. Três características nós falamos da oração. Qual é a primeira? Persistentemente. A segunda? E a terceira? Agradecidamente. É uma palavra que me confunde falando. Agora, o que orar? Quais são as 3 coisas que nós devemos orar? Nós falamos de como orar, quais são as características, mas pelo que nós devemos pedir? Às vezes, nós podemos ter dúvidas ao nos ajoelharmos em saber o que nós devemos pedir a Deus.
O que nós devemos orar? Eu acho que hoje a gente vai conseguir ver só o nosso envolvimento indireto. O envolvimento direto na semana que vem. Mas aí eu vou ter que... essa série vai passar de 4 semanas, como tinha previsto. Mas não tem problema não. Vamos ver se até lá. O que orar? A primeira coisa que nós devemos orar, vai falar ali no versículo 3 e 4, é pelos combatentes de linha de frente. A primeira coisa que nós devemos orar é pelos combatentes de linha de frente. Escreva aí, os combatentes de linha de frente. Efésios 4:11 vai dizer que Deus chamou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses eu diria que seriam a linha de frente. Eu não estou fazendo isso, não estou pregando em causa própria, estou pregando o versículo. Paulo diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós. Todos os cristãos, eles são soldados. Todo cristão, ele é um soldado. Só que existem soldados que são a linha de frente. E são aqueles que são os evangelistas, aqueles que sempre estão evangelizando, os pastores e mestres e os líderes também. Aqui na nossa igreja nós temos uma preocupação em colocar líderes. Porque você já imaginou, quando alguém se desvia, quando alguém cai para Satanás, é triste, não é triste? A pessoa se desvia, poxa, a gente fica tão triste. E tu sabe que a gente fica triste? Não é porque, ai meu Deus, eu estou me sentindo triste por causa disso, que ele não me ama. Não. Por exemplo, nós estamos tratando de um caso, de um rapaz, que ele era um jovem firme na igreja, firme, novas jovens, aceitou a Jesus, mas ele conheceu uma moça de uma outra igreja, e aí ele começou a ter um relacionamento com ela. Caíram uma vez, os líderes falaram: olha, vocês precisam terminar, separar, se afastar. Caíram 2 vezes, não se afastaram, ficaram escondidos e tal, engravidaram, aí saíram dos jovens, né? Foram casar. E cara, hoje tem uma vida tão triste, sabe? Uma vida tão difícil, porque a mulher tem muitas coisas que precisava ajeitar com Jesus antes de casar, muitos pecados que precisava resolver, e ele também. Só que a mulher tem alguns pecados muito mais explícitos assim. E agora querem voltar para Jesus, querem acertar novamente. O que é triste? É porque agora que eles casaram e querem acertar, não tem mais divórcio. Também tem um filho, mesmo que você divorcie, tem um filho que é para sempre. Mas eu tenho certeza, se aquele rapaz pudesse voltar para o passado, ele não teria se envolvido com essa menina. Não teria. E aí, esse é o chato, sabe? É o chato porque quando o líder vai lá, o Renan fala, a Melissa vai lá, fala. Cara, eu acho tão legal ser líder de IA, é legal ver as pessoas crescendo, é legal ver as pessoas aceitando a Jesus, mudando de vida. Cara, isso é muito legal, eu gosto de ser líder de IA. Não é pra mim, não é difícil não. Eu e minha esposa te gosta e vê, cara, como o cara entrou todo troncho. E como Jesus está endireitando. Só que tem algumas dores, né? E essas dores são do ofício mesmo de liderar. Quando a pessoa não quer, desvia, é muito, muito triste. Só que pior, gente, é quando um líder, ele cai e se desvia. Essa igreja aqui já teve 2 pastores antes de nós chegarmos. Isso é um bom tempo atrás. Acho que de vocês aqui, nem 5% estava na igreja ainda. Graças a Deus. Mas os pastores caíram. Cara, isso atrasou tanto tempo a vida da igreja, tanto tempo. O culto, a gente estava vendo uma foto, não tinha nem essa quantidade aqui de jovens. E olha que no culto, quando nós chegamos, a grande parte eram jovens.
Puxa vida, já pensou se um líder cai, um líder de GA? Que Deus me livre, mas já pensou um Ricardo se desviar? Um Renan falar assim, poxa, agora estou com filho. Dá uma doida nele e falar assim, cara, não quero mais saber de Nova Kids, nem desses jovens não, quero que todo mundo morra agora para mim. Para mim agora é só o Davi. E apesar de não ser um desvio assim, porque não seria um desvio ele deixar o Nova Kids, não seria um desvio, até mesmo temos pensado com o filho agora, você já vai se preparando, talvez eles saiam dos jovens. Porque ele tem que dar atenção para o filho dele. Talvez, né? E vocês não batam no Davi, por favor. Não se viguem. Não se viguem. Talvez eles saiam. Talvez a Melissa saia dos jovens. Mas nós não gostaríamos que eles retrocedessem e falassem, poxa, eu estou cansado de cuidar de pessoas. Estou cansado desse negócio de igreja. Ou pior, porque podem se cansar, isso é normal, e eu não quero interpretar que quem se cansa é um pecador, não pense isso, não pense que o pastor quer colocar uma pressão e falar assim, não, o cara tem que estar lá 1000%, não, às vezes você se cansa, às vezes talvez um dia precisem dar uma amenizada no serviço ministerial, mas a minha maior preocupação é o desvio, ou pela ganância, ou pela imoralidade, ou pela ira, ou pelo divórcio. Então a gente deve sempre orar pelas essas pessoas que estão na linha de frente. Eu vou ser sincero com você, se eu deixasse de ser pastor para ser ajudante de qualquer coisa, amém. Eis-me aqui, eu não sou pastor por vestibular ou por me inscrever no processo seletivo, é porque eu creio que Deus me chamou para isso. Mas também se eu caio ou minha esposa cai, cara, isso seria muito difícil para a igreja. Se eu traio a minha esposa, se eu começo a utilizar do ministério para enriquecer ou ganhar dinheiro, cara, isso seria terrível. Eu sempre oro pelo pastor Davi. Eu oro pelo pastor Davi porque a Níbel é uma igreja muito grande. E cara, se o pastor Davi, ele se desviasse, se acontecesse alguma coisa, se ele tomasse uma doutrina teológica que vai contra a Bíblia, uma interpretação incorreta da Bíblia, e quando eu falo, às vezes a gente pode errar, tá? Às vezes eu posso pregar aqui no texto, eu posso ter interpretação errada, é bem diferente de um erro e de uma hipocrisia não, heresia. Então eu oro para que Deus o mantenha. Então a gente sempre tem que orar, não só por nós aqui da nossa igreja, sim, a gente sempre deve orar pela nossa casa, pela nossa família, depois pela nossa igreja, depois pelas outras igrejas que nós conhecemos e depois pelas missões que a gente nem conhece, é sempre de dentro para fora. O ruim é que as pessoas às vezes oram pela missão lá de fora e nunca orou pelo pastor da própria igreja. Então é sempre de dentro para fora, nunca orou pelo pai, nunca orou pelo marido, pela esposa, pelo filho, sempre de dentro para onde? Dentro para fora. Então nós devemos sempre orar pelos combatentes de linha de frente, para que tenham coragem, para que tenham amor por Deus. A segunda coisa que nós devemos orar é para que Deus abra as portas, para Deus abrir portas. Então, quando você estiver orando a Deus a respeito de evangelismo, nós já vimos, você deve orar persistentemente, cuidadosamente, agradecidamente. Eu já disse para você que você deve orar pelos combatentes de linha de frente. E também você deve orar para que Deus abra portas. Todos os dias nós temos portas de pregar o evangelho. E ore para que Deus abra portas para você, pelos seus amigos e pelos combatentes de linha de frente, para que Deus abra essas portas para pregar. Todavia, há portas periódicas que são abertas por Deus
que abre uma porta muito grande para o evangelismo se espalhar. Em 1 Coríntios 16, 9, Paulo, ele fala, né, olha, para mim abriu uma porta ampla e promissora. O que isso queria dizer? Que, cara, apareceu para Paulo uma oportunidade dele pregar o evangelho como nunca antes. Também, aí é 1 Coríntios, mas em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, ele diz que quando ele chegou em Troade para pregar o evangelho de Cristo, ele viu que o Senhor havia aberto uma porta muito grande, as pessoas estavam ansiosas para ouvir, as pessoas queriam ouvir a mensagem. Em Apocalipse 3:8, Jesus diz à igreja de Filadélfia que colocou diante dela uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E qual que deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser sempre que Deus abra as portas. Abra a porta lá onde você está, lá na sua casa, lá na sua escola, mas abra a porta para a nossa igreja. Senhor, vai ter uma noite caipira. Deus, abra uma porta. Abra uma porta para que as pessoas possam chegar lá, que o coração deles estejam abertos, que possam ir tantos visitantes, como já aconteceu aqui na nossa igreja, de tantos visitantes que os membros tinham que ficar lá fora. E todo mundo aqui, os visitantes dentro. Então, Senhor, abra uma porta para essa programação. Senhor, abra uma porta para que, onde vai ser a nossa nova igreja, se Deus quiser. Eu acho que Deus está nos segurando um pouco, porque a gente não está preparado ainda. Há uma bênção em crescer devagar. Há uma bênção em você crescer devagar, porque você vai treinando as pessoas, vai preparando líderes, etc. Então vamos orar para que quando nós formos essa nova igreja, Deus abra uma porta e comece a vir muitas e muitas e muitas pessoas, mas também tenhamos líderes preparados, que você esteja preparado para assumir um GA, para assumir um grupo e para discipular pessoas. Então a nossa oração deve ser sempre assim: Deus, abra uma porta, Senhor, exploda uma porta ali no Nova Cidade, em Manaus, lá na Albânia, lá na Ucrânia, lá na Nova Guiné, lá no Japão, lá na China, lá na Rua 206, lá no Via Norte. Senhor, escancare uma porta, Deus, abra uma porta, dê uma oportunidade da gente pregar. A terceira coisa que nós devemos orar é para que Cristo seja visto. Para que Cristo seja visto. No versículo 3, a parte B, até o versículo 4, fala assim: a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sabe o que é interessante? Eu deixei aí na sua apostila a palavra manifestar. Qual que é a palavra que está escrita aí no grego? Bom, eu não sei pronunciar também, então não lhe julgo. Não sei se é paneiro, pandeiro, faneiro, eu não sei. Mas essa palavra, olha só, que eu possa proclamar, a fim de que eu possa manifestá-lo abertamente. Vamos ler juntos o que significa essa palavra, que é o manifestar? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Tornar. Tornar atual e visível, perceptível. Olha só, quando Paulo fala que eu manifeste a Cristo, ele não fala apenas, olha, que eu possa pregar, mas é que ele possa tornar tangível. Que a mensagem de Cristo não seja apenas um homem segurando o microfone num auditório ou apenas uma pessoa falando, mas que torne visível. E como é que a gente torna visível? É pelo nosso dia a dia, é pela nossa vida, é pela uma busca de santidade, é pela uma busca de uma vida sábia que nós vamos ver na semana que vem, é por buscarmos ter uma vida diferente. Então, sempre ore para que Cristo seja visto na sua vida. Você tem essa preocupação de que quando as pessoas te verem,
como você lida com a importância no seu trabalho, como você cuida ali do seu irmãozinho, como você trata os seus pais, como você vai à escola. Será que as pessoas veem Cristo em você? Será que as pessoas veem Cristo no seu pastor? Será que as pessoas estão vendo Cristo aos missionários que estão lá no Anori, Tefé, ou nos nossos interiores? Sabe qual que é uma grande porta fechada ao Evangelho? São as pessoas que não vivem uma vida onde Cristo é visto. Então você vai no interior, o que tem mais história de pastor bandido, igreja bandida, etc. Certa vez eu fui fazer um acampamento em um interior, e naquele momento o pastor estava sofrendo uma dificuldade muito grande. O pastor tinha ido embora, ninguém queria assumir a igreja, e os jovens que estavam lá eram todos jovens que eram muito parecidos com o mundo. Então ninguém chegava ali, ninguém conseguia compreender que aquele povo era um povo diferente. E talvez assim seja a sua vida. Quando compara a sua vida com o mundo, é a mesma coisa. Não há uma paz diferente, não há alegria diferente, não há um sentido diferente, não há abordagem diferente. Ore para que Cristo seja visto na sua vida. Ore para que Cristo seja visto ali no meio da sua tristeza. Muitos de vocês lutam com depressão, lutam com tristeza, lutam com alguma coisa assim do tipo, sei lá, com baixa autoestima. Mas que Cristo utilize as suas fraquezas para Ele resplandecer. O busque em oração. Lembre-se, se você não tem orado 30 minutos do seu dia, você não tem dado 2% a Deus, ali do que você poderia dar do seu dia. Não troque aquilo que é bom por aquilo que é essencial. Vamos revisar o que nós vimos sobre o nosso envolvimento indireto? Nós falamos que como orar eram 3 características. Quais eram as características? Persistentemente, cuidadosamente, agradecidamente. E nós vimos aqui, através de Paulo, 3 coisas pelo qual nós deveríamos orar. Quais eram as coisas? A primeira? Pelos combatentes de linha de frente. A segunda? E a terceira? Para que Cristo seja visto. Vamos falar sobre o envolvimento direto. Mas isso nós falaremos semana que vem. O nosso envolvimento direto. Através de uma conduta sábia, uma fala agradável. Vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, quantos ensinamentos nós não vimos apenas nesses 3 versículos. Semana que vem continuaremos estudando 2 versículos à frente. O versículo 5, o versículo 6 de Colossenses 4. Deus, que possamos estar aqui semana que vem, mas que essa semana nós já possamos aplicar à nossa vida aquilo que nós aprendemos. Os jovens que aqui estão, que possam fazer um desafio, Senhor, de orar mais esta semana, como eu também. Fazer um desafio de talvez 30 minutos essa semana de oração, 1 hora de oração, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não ter os nossos olhos voltados para as vaidades, para a inutilidade, Senhor. Nos ajuda a vencer as nossas guerras em oração. Pai, nós oramos para que o Senhor seja visto na nossa vida, para que o Senhor abra as portas, Senhor. Utilize a nossa vida, utilize essa igreja para converter e trazer muitos cativos, Senhor, das mãos de Satanás. Deus, nós já te agradecemos, porque sabemos que a vitória está nas tuas mãos. E podemos, Senhor, avançar confiantemente. Mesmo que a morte venha, Senhor, já vencemos porque estamos contigo. Ajuda, Senhor, a cada um tomar uma decisão. Uma decisão de orar mais, Senhor, pela sua vida. Orar mais, Senhor, pelos seus conhecidos, pela sua família. Te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.